Fábio, eu já tô de saco cheio do meu chefe e vi que esse negócio de ser corretor de imóveis pode dar dinheiro e liberdade. Mas eu tô morrendo de medo de pedir as contas e depois me arrepender. E aí, vale a pena largar a CLT para ser corretor? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma lista de prós e contras para você considerar de acordo com o seu momento de vida. Olá, olá, olá! Aqui quem fala é o Fábio N, diretamente da minha imobiliária, a Oro Imobiliária em Goiânia. Se você está me conhecendo agora, eu preciso te explicar um pouquinho da minha jornada até eu me tornar um imobiliarista, que é a forma chique aqui que a gente chama no mercado imobiliário dos donos de imobiliárias. E eu tenho que explicar que esse vídeo, ele tem viés. Ele tem um lado, todo mundo tem um lado, todo mundo vai puxar pro lado das suas próprias opiniões. E as minhas opiniões normalmente são puxadas pro que hoje é chamado de liberalismo econômico. Ou seja, eu vou ser sempre pró-empreendedorismo, pró-criação de novos negócios, pró-grana, capital e esse tipo de coisa. Então, se você quer aquele esquema meio Cuba e tal, talvez esse não seja o vídeo para você. Agora, antes que eu me esqueça, você gosta desse tipo de vídeo? Então faz o seguinte, vem aqui embaixo e clica no dedão que tá virado para cima e deixa o seu like. Não vai gastar mais do que 1 segundo aí para você, mas para mim faz uma diferença gigantesca, porque isso manda uma mensagem pro YouTube dizendo, tem mais gente querendo assistir conteúdo para corretor de imóveis e para dono de imobiliária. E você sabe, isso aqui é um nicho pequeno dentro da internet. Eu nunca vou ficar rico, famoso e ganhar milhões com AdSense e com tudo isso. Na verdade, a gente faz isso sem ganhar nada. O objetivo é realmente tá trazendo para você mais conhecimento, tá trazendo para você os bastidores do que a gente faz aqui dentro da imobiliária no dia a dia. Então, deixa teu like, vai me ajudar pra caramba. E se você tá chegando num vídeo meu pela primeira vez aqui no canal, considere se inscrever também. Todas as semanas você vai ver vídeos assim como esse daqui. Já vai lá e clica no sininho para poder receber as notificações e aí você poder curtir mais um vídeo sobre a profissão de corretor de imóveis, a melhor profissão do mundo. Agora, voltando aqui para minha história, o que acontece é que desde os 16 anos é que eu trabalho, só que em toda a minha jornada, nesses quase 25 anos aí, eu nunca tive um só dia de CLT, eu nunca trabalhei carteira assinada para ninguém. Para falar a verdade, eu até já assinei minha carteira durante vários anos, mas sempre dentro das minhas próprias empresas. Aprendi lá na época da faculdade que o INSS vale a pena, então para poder recolher INSS aí, eu sempre fiz isso. Então minha carteira ela fica na empresa que eu tô rolando ali naquele momento, para eu poder fazer o recolhimento, mas eu mesmo ir lá, assim, tipo, eu distribuo um currículo e tal, e fazer entrevista, então nunca fiz. Então tudo que eu vou estar falando aqui sobre aguentar chefe, sobre estruturas de trabalho, sobre decisões que você tem que fazer, eu aprendi ou dentro das minhas próprias empresas, ou eu aprendi ouvindo, outras pessoas que tiveram esse tipo de experiência também. E aí eu já tô falando isso, porque se você quiser me criticar, você não sabe como é que é a realidade, você não sabe como é que é acordar cedo, aguentar chefe chato, não sei o quê. É verdade. Eu sei como é que aguentar gente chata todo dia, tá? Porque, assim, não é esse mar de rosas que as pessoas às vezes pensam. O outro lado também, né? A gente também tem que ter paciência também com a equipe, a gente também tem que ter paciência com o cliente, com uma série de outras coisas. Mas é um fato de que eu também nunca tive nessa posição exata de você que tá aí considerando sair da CLT. O que aconteceu comigo foi que eu vim de família classe média. Sabe aquele negócio de tipo, eu não sou rico pra ser rico, né? Ou seja, eu não tenho grana pra poder ter carro importado, não sei o quê. Pra falar a verdade, quando eu era criança, há muitos anos em casa nem carro tinha. Eu tinha que andar de ônibus mesmo. E também não era pobre, assim, o suficiente pra poder falar assim, cara, estudei escola pública a vida inteira e a gente não tinha grana, faltou o que comer. Isso nunca aconteceu lá em casa. Eu sempre tive uma boa educação, aí tinha aquelas limitações de recursos aí, como a história de muito brasileiro também. E o que aconteceu então foi que a minha família quis empreender, minha mãe começou com esse movimento aí durante a minha adolescência, mas a gente não tinha grana para poder montar uma empresona. Então fizemos a escolha, que é a escolha da maior parte hoje dos brasileiros, e já é a escolha da maior parte dos brasileiros desde os anos 2000, ali da viradinha dos anos 2000, que é partir do setor de serviços. Pode olhar aí, todos os dados de IBGE, de reportagem, de tudo vai falar. O setor de serviços é o que mais cresce no Brasil e tudo mais. Sim, faz todo sentido. E por que que isso acontece? Não é porque nós brasileiros amamos o setor de serviço. É porque nós brasileiros não temos muita grana e a gente não tem muita estrutura. O Estado não dá muita estrutura. Então assim, eu na minha vida nunca fabriquei alguma coisa. Abri uma fábrica, fui lá e produzi em série. Eu também nunca fui comerciante propriamente dito. Apesar de que todas as operações que eu já tive foram completamente ligadas às vendas, eu nunca fui um comerciante que tinha que lidar com estoque, comprar as coisas, ficar olhando lá para poder vender. Então assim, o setor de serviços, ele é o que puxa a maior parte das pessoas, sim, por uma questão momentânea de, cara, é mais fácil entrar, precisa de menos capital, então acaba sendo a escolha meio óbvia da maioria das pessoas. E aí, nessa pegada, nós começamos com uma agência de turismo. Eu tive agência, depois de
alguns anos a agência cresceu e virou uma operadora de turismo, que é que monta os pacotes, não só vende eles. Eu também fui guia, viajei muitos anos pela Europa e depois disso comecei a ir para outras atividades que eram próximas, como a de casa de câmbio. Quando legalizaram isso aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros a sair abrindo essas casas de câmbio que tinha em shopping, sabe? Ganhei uma grana boa, não posso nem reclamar. E participei de um momento que a economia estava crescendo muito, que o mercado estava se expandindo. Aquela época que todo mundo podia ir pra Disney, sabe? Que o dólar estava baratinho. Cara, vendi dólar pra caramba. E me capitalizei e comecei a trabalhar em outras áreas também do setor de serviço. Tive clínica médica, tive startup de tecnologia, tive empresas de assessoria para visto. E por fim, em 2015, aproveitando a experiência do meu sogro, que já tinha uma imobiliária há mais de 10 anos e já tinha crescido muito, estava ganhando muito dinheiro com isso, nós começamos a nossa própria imobiliária, a Oro Imobiliária. E aqui, como eu te disse, eu encontrei exatamente aquele cenário que eu já estava habituado e que pode ser o que você está procurando também, que é, a gente tem uma baixa barreira de entrada, a gente precisa de pouco capital para poder começar isso aqui, mas ao mesmo tempo não tem estoque, não tem que fabricar nada, produto dos outros, veio, fez o seu, dinheiro na conta. Esse cenário é lindo, mas ele tem um probleminha, que é o nível de concorrência. O nível de concorrência em todo o setor de serviço, por ter baixa barreira de entrada, é gigantesco. Sempre vai ter um monte de gente tentando a sorte de ser o próximo que vai estourar e que vai ficar rico aí trabalhando com o seu próprio negócio. E eu não quero ficar te enrolando mais para poder responder a pergunta título desse vídeo. Vale a pena largar a CLT para me tornar um corretor de imóveis, Fábio? E a minha resposta curta e grossa é sim, vale muito a pena. Mas para não acabar o vídeo agora e parecer uma resposta super curta assim, eu quero dividir com você em 3 grandes grupos e com adequações necessárias para cada um desses grupos para você entrar da melhor forma aqui no mercado imobiliário. O primeiro grupo é quem tem uma faixa atualmente de até R$3.000. Se você está nessa de ganhar até 2 salários mínimos e você tem família para poder sustentar, eu tenho filhos, ou eu tenho minha mãe, eu tenho irmãos, enfim, você tem periquito para dar água, alguém que depende de vocês, a gente não pode ser hipócrita. Até 2 salários mínimos você não está vivendo, você está sobrevivendo. Não, esse tanto de dinheiro não dá para poder pagar tudo que a gente precisa no Brasil. Não dá para poder pagar uma boa educação para seus filhos, não dá para poder pagar plano de saúde, não dá para poder pagar para com que você saia daquele limiar mínimo de só sobreviver e falar, pô, tô curtindo a vida, tô vivendo do mesmo jeito que poderia viver nos Estados Unidos ou na Europa. Eu tô falando de ser rico, eu tô falando de ter o mínimo ali pra vida ficar legal. Se essa é a tua situação, eu acredito que provavelmente você não deve ter um colchão com muita grana guardada. O que é esperado, é isso que acontece com a maior parte das pessoas, porque não é questão de querer, é questão de conseguir mesmo, entendeu? Não sobra grana para poder pegar e fazer uma poupança muito poupuda ali e você poder falar que você vai se dar ao luxo de ficar 6 meses sem ganhar absolutamente nada, tentando uma nova profissão, uma nova carreira, sem eventualmente entrar grana de uma venda e tendo conta para poder pagar, para poder pegar e manter. É por isso que nesse vídeo eu vou seguir a lógica pregada pelo Nassim Taleb, nesse livro aqui, ó, Arriscando a Própria Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano. E vamos estar analisando então os riscos e as assimetrias envolvidas nessa decisão. Se você está empregado CLT e você largar o seu emprego agora, você vai ter alguns meses de seguro-desemprego. Ah, Fábio, se eu pedir conta, eu não tenho seguro-desemprego, né? Tudo bem, se te mandarem embora, você tem seguro-desemprego. E basicamente essa vai ser a primeira parte da estratégia que eu recomendo que você faça. Se você está pensando em sair e você não tem um colchão de segurança ali, o seguro-desemprego vai desempenhar um papel fundamental. Então, nesse caso, vale a pena sentar com a empresa, tentar um acordo. Se você não conseguir um acordo, Fábio, trabalha numa empresa grande, não faz acordo com ninguém, então, cara, sem perder a ética, sem você se queimar nessa empresa, sem você se queimar no mercado, você sabe que dá para poder cavar ali uma demissão e você conseguir ter o seu seguro-desemprego. Eu não estou querendo aqui pegar e falar, você está falando para fraudar o sistema do INSS. Você está falando, Fábio, para fazer coisas erradas, pressionando uma empresa a me mandar embora. Cara, não estou falando isso. Eu estou falando que você tem uma responsabilidade com a sua família. Você tem uma responsabilidade com o seu futuro. E meu querido, minha querida, ninguém nesse país tá nem aí para você. Não tem um governante, não tem um sistema, não tem ninguém que esteja preocupado com o teu futuro, com o futuro da tua família. Cada um vai jogar pelas próprias regras, tentando o que é melhor para si. E por mais que essa seja uma parte chata aqui do Brasil, é assim que a banda toca. Então, dá para poder fazer um movimento com ética, com respeito com os outros, mas que você pensa primeiro em você. Eu já vi muita gente fazendo isso
isso e, sinceramente, se eu tivesse na sua posição, seria exatamente isso que eu faria. E ainda, além de você ter esse prazo ali, 4, 5, 6 meses para poder sair a primeira venda, eu tenho que te explicar uma coisa. O início da sua carreira vai envolver ter que estudar, ter que investir um pouquinho em tráfego, você vai precisar de um pouquinho de grana para poder aumentar as suas chances de acelerar. Quem entra completamente descontado, Fábio, eu não tenho seguro-desemprego, eu não tenho um centavo, eu não tenho nada, normalmente é o primeiro a levar pancada desse mercado e é o primeiro a sair. São aquelas pessoas que acabam entrando nas incorporadoras e ficam sonhando lá, fazendo um monte de ligação fria, ou fica só nos plantões, esperando que o cliente caia do céu e tudo mais. Eu não quero dizer que essas pessoas não têm chance de dar certo, mas eu vou te falar, elas engrossam o caldo dos 95% das pessoas que daqui a 12, 15, 18 meses não vai estar mais no mercado e ainda vai ficar falando mal, dizendo que o mercado é ruim e tudo mais. Elas simplesmente entraram despreparadas demais e entraram sonhadoras demais para esse mercado. Aqui não é um mercado para poder entrar poliana tão inocente assim. Se você fizer isso, tem muita chance de você se frustrar. Nesse caso, a melhor escolha que você pode ter é ter um pouco mais de caixa. Eu vejo algumas pessoas que entram, como eu disse, ficam esperando contar com a sorte para poder sair uma venda. Passa 3, 4, 5, 6, 7 meses. E também, vou falar a verdade, tem um pouquinho de desculpinha e de preguiça. Porque, os outros vão ter que me ensinar. Nossa, ninguém está me estendendo a mão. Nossa, o cliente não está fazendo tal coisa. Cara, dá para você fazer muita coisa sem você ficar de braço cruzado esperando o cliente vir e fechar. Muitas coisas da parte operacional e de tudo que eu ensino aqui dentro do canal e para a galera que faz parte dos meus cursos e tudo mais, como dá para você fazer muita coisa da parte de empreendedor mesmo, de arregaçar as mangas e falar assim, olha, agora que eu vou ser corretor, antes de tudo, eu vou ser um empreendedor da minha própria vida. Porque sim, a partir do momento que você não tiver mais salário, você está empreendendo com o seu próprio tempo. E eu já faço isso há muitos anos. E eu já passei perrengue, e eu já fiz muito corre, muito rala para poder conseguir ter tudo que eu tenho hoje. Então, você está sem caixa? Tem carro? Considera fazer Uber. Fábio, mas eu tenho família, tenho filhos, tenho tudo isso, não dá para eu ficar fazendo Uber. Durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, talvez você vai ter que trabalhar mais do que a quantidade que seria justo até de exigir de você. Mas é um período curto. Daqui a pouco as comissões vão começar a entrar e você não vai mais precisar fazer isso. Vai poder ficar à noite com os filhos e tudo mais. Fábio, mas eu sou mulher, não é bem assim. Não dá para eu sair. Não é igual o homem que pode pegar e sair e a esposa fica com as crianças. Eu tenho que ficar com as crianças. Enfim, eu entendo todas essas necessidades. Mas o brasileiro ele é muito bom de se virar nos 30 e dar seus pulos. Qualquer cidade do Brasil cabe um carrinho de cachorro-quente no supermercado perto da sua casa, cabe abrir uma banquinha dessas de final de semana que você assa frango, assa carne, compra a churrasqueira lá, arruma isso daí e vai estar vendendo e vai entrar a grana suficiente para poder tocar a operação dos meses aí, esses primeiros meses que podem ser deficitários. E eu vou te falar, eu, Fábio, tive carrinho de cachorro-quente quando eu era adolescente e me ensinou muito, me ajudou muito a aprender a lidar com mais humildade, a falar melhor com o cliente e muitas outras coisas. Eu sei que você pode não estar mais adolescente, você já está mais velho e de repente, Fábio, ir pra rua vender cachorro quente, pelo amor de Deus, né? Cara, se esse for o degrauzinho inicial que você precisa para uma carreira que daqui a poucos meses pode estar dando 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, qual que é o problema em fazer isso? Eu conheço um dono de uma imobiliária que é dono de uma das maiores imobiliárias do país, uma imobiliária muito forte em Itapema, Santa Catarina, e cara, ele começou vendendo cachorro quente e tá tudo bem, eu acho que a história fica até mais bonita. Quando o cara tá andando de Ferrari, quando o cara tá lá mostrando que tá em helicóptero, que tá construindo agora a sua própria incorporadora, que venceu na vida, como fica legal uma fotinha lá mostrando o cara vendendo cachorro quente mais novo. O segundo grupo são aqueles que têm renda entre 3 e 10 mil reais. Nesse caso, é provável que você já tenha alguma reserva de caixa um pouquinho maior, ou ainda que você tenha algum familiar que consiga ir segurando as pontas enquanto você tá fazendo isso. O marido, a esposa, enfim, alguém aí mais próximo que dá conta de ir levando enquanto ainda não começam a entrar as comissões. Na maioria das vezes que eu encontro pessoas dentro desse grupo, a situação muda um pouquinho. Não é tanto sobre a grana de curto prazo, e sim sobre o medo de deixar aquela função que estava exercendo, aquela posição de mercado que estava fazendo, para poder fazer uma mudança em cima disso. Essas pessoas normalmente, Fábio, eu já trabalho no Itaú, eu já sou gerente, já sou supervisor, eu vou largar aqui o meu trabalho numa empresa grande, numa empresa segura, que eu tenho plano de saúde, que eu tenho não sei o quê, para poder tomar risco de ir pro zero, não ganhar nenhum salário, não fazer nada. Parece ser uma troca do que é seguro por algo
tão arriscado, mas o que a gente tem que fazer é uma análise sobre as assimetrias. A pergunta que você vai ter que responder é: se eu sair aqui do meu trabalho agora e eu tentar durante 6 meses, 1 ano, e eu não virar, vamos lá, vamos para o cenário negativo aí, não deu certo essa minha tentativa no mercado imobiliário, você consegue voltar para o mercado que você estava antes, depois disso? Você consegue ser contratado por outro banco ou por outra empresa semelhante àquela que você estava? Se a resposta for sim, você deveria imediatamente correr para o mercado imobiliário. Isso porque, na iniciativa privada principalmente, e se você não pede demissão, você tem esse risco de ser demitido a qualquer momento. E não seria muito melhor você fazer um movimento onde você se preveniu, você foi lá e tomou as rédeas, tomou uma decisão e já tinha um plano, do que ficar esperando, de repente, levar um pé na bunda lá da firma e aí depois passar 3, 4, 5, 6, 7 meses pensando o que vai fazer, reorganizando algumas coisas e queimando o próprio caixa? Quantas vezes eu já vi pessoas que saem com uma indenização alta, aí os primeiros meses, tô tanto tempo trabalhando, né, vou tirar uma folguinha aqui, aí eu tenho que cuidar umas coisas de saúde, tem umas coisas de família para ver, e quando presta atenção, passou 6 meses, passou 1 ano, a grana caiu muito forte lá na conta e aí começa a bater o desespero. Essas pessoas, nesse momento que já estão mais desesperadas, entram para o mercado imobiliário. E aí eu fico sempre com essa ressalva: poxa, por que não entrou antes? Por que não entrou quando eu estava com uma posição de caixa um pouco mais confortável? Porque agora, os próximos meses, vão gerar muito estresse de continuar vendo a conta caindo e de ficar ansioso para que saia logo a primeira, a segunda venda. E essas vendas, elas podem acontecer rápido. E se demorar um pouquinho para acontecer? Eu conheço muito bons corretores e donos de imobiliárias que não venderam nos primeiros 4, 5, 6 meses de carreira e hoje ganham dinheiro pra caramba, tão ricos, mas conseguiram sobreviver a essa quebrada da onda inicial. E por fim, temos aquela galera que está numa posição CLT, mas com uma renda familiar acima de R$10 mil mensais. E aqui, o calcanhar aperta, na verdade, é no status. Porque quem já está com uma renda um pouco mais alta, já tem uma posição mais legal, é uma diretoria ou é uma gerência alta dentro das empresas, das organizações, já sabe lidar com uma empresa muito bem organizada, já sabe como ganhar dinheiro, já sabe que o teto está mais distante e aí fica pensando: mas será que vale a pena eu virar corretor? Porque o corretor não é exatamente aquela profissão mais vista, assim, tipo médico ou alguma coisa assim na sociedade. É uma grande bobagem, a gente ganha mais do que muito médico, eu ganho mais que juiz. Mas mesmo assim, a gente fica com essa perspectiva de: será que vale a pena um downgrade social num primeiro momento? O status meio rebaixado ali? E aí, a resposta que a maior parte das pessoas que eu vejo nessa faixa de renda dão é: cara, eu não vou ser corretor. O que eu vou ser é dono de imobiliária. Então já vou abrir um escritório. E o cara acha que é meio que abrir uma franquia. E muitas vezes fazem até isso. Vai lá, vê aí na internet franquia de imobiliária. E, cara, eu acho que, sei lá, esse é o perfil de 80% dos donos de Remax no Brasil. Só que isso também gera muitas frustrações. E, inclusive, nessa marca que eu tô falando, que eu tô querendo falar mal não, gosto dos caras, mas eles sofrem exatamente por chamarem muito gente nesse perfil. É um cara que já tem um pouco de grana, que tem status, que já trabalhou em grandes empresas, mas que não necessariamente é o cara mais vendedor do mundo. E pode olhar, as Remax são muito boas de fazer parceria, as Remax são boas de captação, mas são péssimas de venda. E normalmente porque as lideranças não sabem vender. E não tô falando só dessa franquia não, as outras também sofrem com a mesma coisa, e mesmo quem não opta por uma franquia, mas já opta por abrir o seu escritório de primeira, também esbarra exatamente no mesmo problema. Todas as vezes que eu vejo um empreendedor que veio com esse perfil, que veio da iniciativa privada, que veio de CLT e que veio com essas ideias, ele já começa querendo ter estruturas grandes. E, em geral, ele já tem um nível, um custo, seja um custo de vida, quanto um custo da própria operação maior do que os outros empresários que eu estou acostumado a ver que não começaram desse jeito aí. Em geral, assim, para ser muito sincero, cara, um corretor que começou como corretor e abriu imobiliária e um CLT que veio ali e montou a imobiliária direto, normalmente o custo da imobiliária é de 2 a 3 vezes maior com quem já veio com essa posição de caixa um pouco mais confortável. Como o cara já tinha um pouco de grana sobrando, ele não quer passar o desconforto, o aperreio de fazer tudo enxutinho ali. Só que isso vai ter um preço grande dentro da operação, no dia a dia do que você está fazendo. Isso porque esse perfil de empresa normalmente fica andando de lado durante muitos meses. É muito comum encontrar o cara que está feliz, que ele gosta do mercado imobiliário, que ele gosta da imobiliária, mas que ele se sente um pouco perdido e que ele está ali tirando 5 mil, 10 mil,
15, quando muito, 20 mil reais por mês. E ele tá meio frustrado porque ele na iniciativa privada às vezes tirava mais do que isso e ele tinha uma expectativa de tirar mais do que isso. E o mais interessante é, ele tem um potencial muito maior. Esse perfil de pessoas, normalmente são aqueles empresários que a gente consegue falar assim, cara, dá pra você tirar 50, 100 mil reais, até no curto, médio prazo aí, reestruturando a sua operação. Como ele pulou naquela fase de ser corretor, ele não tem muita pegada de venda. Então a gente vai ter que trabalhar muito dentro do time comercial em reestruturar as fases comerciais para poder fazer com que essa empresa comece a vender e vender com constância e com um volume maior. Aí vem a minha recomendação. Se você está nesse cenário e quer entrar dentro do mercado imobiliário, começa como corretor. Eu sei que o seu futuro não vai ser como corretor. Sim, estatisticamente, você deve ter a sua imobiliária nos próximos 12 meses, em 90% dos casos. É isso que, em geral, vai acontecer. Só que você não precisa já de cara pegar e adiantar esse processo. Uma experiência dentro de uma imobiliária vai ser muito mais um benchmarking, vai ser muito mais você conhecer os processos, conhecer as pessoas. Dali você vai apurar a parte comercial da sua carreira, você também vai estar conhecendo os players, os construtores, os donos das imobiliárias, colegas. Esses colegas dentro da bancada da imobiliária poderão ser os primeiros que vão fazer parte da sua nova equipe. Então colocar alguns meses aí, de 3 a 6 meses, como se fosse um estágio seu, assim, uma fase de aprendizado, um laboratório que você está fazendo, eu vou te falar, provavelmente vai repercutir em muito mais caixa para você. Fábio, então você acha que vale a pena todo mundo sair da CLT para ser corretor de imóveis? Não tem outra profissão nesse país não e vai dar certo para todo mundo, tem estudo de espaço. Não estou dizendo isso. Eu acho que, de fato, não tem espaço para todo mundo. Para falar a verdade, 90, 95% de todo mundo que tentar não vai dar certo. Mas eu acho que vale a pena o risco. É a assimetria que faz tanto sentido aqui. Eu, inclusive, recomendo, todo mundo que ganha menos de 10 mil reais deveria, em algum momento da vida, tentar ser corretor de imóveis no Brasil. Porque, como eu falei, é claro que não tem espaço para todo mundo, mas aquelas pessoas que derem certo vão ter a vida tão transformadas numa coisa legal, que vai estar crescendo o Brasil e que vai crescer o próprio desenvolvimento pessoal e da sua família, que eu acho que isso sim é o ponto fundamental. Pô, Fábio, e os 90, 95% que não derem certo? Cara, os 90, 95% que não derem certo vão tentar outras coisas, vão tentar empreender em outros segmentos, vão tentar voltar a ter um emprego CLT e tá tudo bem. Vai ter sido uma fase, eu vou falar, cara, tentar eu tentei e valeu a pena, não valeu a pena, morreu, não morri, continua o jogo. Mas quem tentou e quem ganhou, esses aí, paga a conta de todo mundo que eventualmente não deu tão certo. Agora, se você não está largando a CLT e, ao contrário disso, você já tem uma imobiliária ou você já é corretor de imóveis, mas está vendo que as vendas não estão andando como você queria, que você precisa melhorar os seus processos, eu quero te fazer um convite. Tudo que eu expliquei nesse vídeo aqui são processos que a gente ajuda a implementar em imobiliárias no Brasil e até algumas no exterior e também para vários corretores de imóveis espalhados por todo o Brasil. É exatamente isso que nós fazemos aqui na nossa imobiliária todos os dias e que faz com que a gente venda milhões todos os meses, já há muitos anos, com muita frequência, com muita previsibilidade. E para trazer esse processo, essa previsibilidade para o seu negócio, nós abrimos alguns horários aqui com o meu time para que você possa fazer uma análise gratuita do seu momento de negócio, dos seus processos, do que está faltando para você conseguir chegar aos 30, 40, 50 mil reais de lucro todos os meses com a venda de imóveis. Clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e você vai estar sendo levado para uma página onde você vai fazer uma aplicação, vai botar alguns dados seus lá para a gente poder te chamar e agendar essa conversa, essa análise, como eu te disse, 100% gratuita, onde você vai sair dela com um mapa de quais são os processos que você precisa implementar para poder estar fazendo a virada aí do seu negócio. E quem sabe você não seja mais um dos que vão aparecer aqui no card depois desse vídeo contando a história da grande mudança e de como começar a faturar alto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.